Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Eu sou o professor Wagner Santos e vamos falar sobre conteúdo geometria, certo? E vamos falar especificamente do volume. Vou trazer uma questão agora que fala sobre o cone reto e o cilindro reto, tá? É uma questão que vai englobar o conhecimento dos dois. Tem já dois desafios aqui no canal que fala sobre o cilindro e o cone, tá? Vamos então aqui, não tem muito segredo, bastamos usar um pouco do conhecimento de que o volume de um sólido é dado pela área da base vezes a altura, e esse sólido geométrico, no caso do cone, a gente divide por 3 e no caso do cilindro a gente não divide, se tratando de sólidos de revolução. O que vai mudar, pessoal, é o cálculo da área, que no caso do sólido de revolução, a área da base, neste caso, vai ser um círculo aqui. Vai ser um círculo, tá? E no caso de outros, como prismas, a área vai ter o seu sólido, a sua planicidade específica, por exemplo, seu polígono específico. Pode ser um quadrado, pode ser um outro específico. Então, eu trouxe esses três desafios aí para você situar bem os sólidos de revolução. E com certeza, sólido de revolução é questão de vestibular certo e questão de Enem. Vamos lá. Temos aqui então desafio 55, volume do cone reto. Trouxe aqui mais uma questão da Mackenzie, que diz o seguinte: no sólido da figura ABCD é um quadrado de lado 2 e AE igual a BE igual a raiz de 10. O volume desse sólido temos aqui o sólido, tá? Temos o cilindro e o cone, os dois ligados. Então, vamos entender aqui o seguinte. Na alternativa A ele diz que é 5π sobre 2, na letra B ele diz que é 3π sobre 2, na letra C ele diz que é 5π, na letra D 4π, na letra E 3π. Primeiro, vamos entender o seguinte. Ele diz que a figura ABC é um quadrado. Entender sobre as figuras também vai ser de extrema importância para você se dar bem nas questões de matemática. É um quadrado, o lado desse quadrado é 2, tá? Logo eu tenho o seguinte, que de C até B aqui vai medir 2, e lá em cima também vai medir 2, de D até C. Então, no primeiro passo para essa questão, eu vou calcular o volume desse nosso cilindro, de altura 2 e raio. Isso, a gente vai encontrar o raio, que neste caso aqui vai ser 2 dividido por 2. O raio que vai vir até aqui mais ou menos, esse raio aqui, ele vai ser igual a 1, tá? Vai ser 1, que a gente vai usar para encontrar. No primeiro passo, nós vamos encontrar o volume do cilindro. O volume do cilindro, que eu vou usar VC1, tá? É igual ao que? A área da base vezes a altura. Como que eu calculo a área da base, professor? A área da base é um círculo, vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Então, meu primeiro passo aqui é encontrar o volume. Encontrar o volume do nosso cilindro. Então, vamos lá. Encontrando o volume do cilindro, VC1 é igual a área da base. Eu tenho que a área da base do cilindro vai ser π vezes r ao quadrado. Π. Quem é r? R aqui é 1, neste nosso caso. Então, 1 ao quadrado, não tem muito segredo, vezes a altura. A altura é 2. Percebam que a altura é 2 aqui, tá? A altura aqui é esse 2. Então, vamos ver. Eu vou ter que o volume do cilindro vai ser dado por volume C1 é igual a 2π. 2π não tem. Vamos dizer que é unidades de medidas ao quadrado, tá? Unidade de medida ao quadrado. Então, isso aqui foi o nosso primeiro passo para encontrar. Nosso segundo passo vai ser encontrar
vai ser encontrar essa figura aqui de baixo, que é um cone, tá? Vai ser encontrar o volume dessa nossa figura aqui, que é um cone. Mas, professor, não tem a altura desse cone. Então, a gente vai ter que dividir em 2.1, passo 2.1. Então, no segundo passo, mais especificamente, eu vou ter que encontrar o volume do cone, tá? O volume do cone, ele é dado por... Volume do cone, eu vou colocar VC2, é dado por área da base vezes a altura dividido por 3, tá? E a área da base ali por cone também vai ser igual a π vezes r ao quadrado, tá? Igual a π vezes r ao quadrado. Vamos definir aqui então a área da base do cone. Como, professor, que eu vou definir essa área da base desse cone? Para definir aqui, pessoal, eu tenho que encontrar a altura, certo? Esse lado de B até E mede raiz de 10. Aqui já entra um outro conhecimento que nós devemos levar para a vida, que é o conhecimento do Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa é o cateto ao quadrado mais o c ao quadrado. Esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Pitágoras, tá? Esse é o Teorema de Pitágoras que nós vamos utilizar para o cálculo da altura aqui. Pois eu tenho o raio, que vai ser aquele outro lado do triângulo, então nós vamos ter um triângulo mais ou menos assim. Triângulo retângulo, raio vai ser 1 e aqui vai ser raiz de 10. E aqui vamos chamar de h, ok? Que vai ser a altura. Então, vamos substituir, né? Algo ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado? Não. Aqui é o seguinte, vamos substituir aqui a nossa hipotenusa, certo? Vamos ter que, vai ser raiz de 10 ao quadrado. Vamos lá. Raiz de 10 ao quadrado. Temos aqui no nosso passo ainda, que vai ser o passo 2.1. Vamos substituir. Eu vou ter que vai A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ao quadrado é raiz de 10 ao quadrado, coloca um parênteses, é igual a 1 ao quadrado mais h ao quadrado, que é o que eu vou encontrar. Raiz de 10 aqui eu simplifico, né? Uma propriedade muito válida do radical. Opa, desculpa. Propriedade muito válida que eu posso simplificar, tá? Simplificar. Porque se eu fosse colocar o 10, era a mesma coisa que 10 elevado a 1 sobre 2, ia multiplicar, ia ficar 1 sobre 2, ia ficar 10 elevado a 1. Então, eu vou ter 10, se você não entendeu, depois eu faço aulas explicando um pouco de radical. 1 ao quadrado mais h ao quadrado. Esse 1 vai passar subtraindo, logo vai ficar 9. Então, h ao quadrado igual a 9. Aqui eu posso usar aquela mesma ideia, né? Extrair a raiz quadrada aqui e a raiz quadrada aqui. Logo, h é igual a raiz quadrada de h ao quadrado vai simplificar. Raiz quadrada de 9 é 3, tá? Então, h é igual a 3. Agora eu posso substituir, encontrar a área da base. Eu posso pensar na área da base que ela vai ser igual a essa base aqui do cilindro, tá? Vai ser igual à base do cilindro. Neste caso aqui vai ser a área da base igual a π vezes 1 ao quadrado. Neste caso aqui vai ser π, tá? A área da base é igual a π. Então, eu substituo π vezes 3, certo? Então, eu vou ter o seguinte, que o volume do cilindro aqui, meu passo 2.2, ou completando o volume do C é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu tenho que o volume é o 2. Volume do C2 é igual a área da base é π vezes 3 sobre 2. 3, desculpa, cuidado, sobre 3. Volume do C2 é igual, simplifica, igual a π, tá? O resultado aqui é π. Volume C2 é π.
Professor, mas ele quer o volume de tudo isso aqui, ele quer todo o volume desse sólido gerado aqui, que está na figura. Pessoal, pense comigo, se eu tenho o volume de alguma coisa, eu somo os dois, eu vou encontrar o volume total. Então, o volume total vai ser a soma desses dois volumes que eu encontrei. E esse vai ser nosso terceiro e último passo. Então, eu vou somar o volume total daquele sólido é igual ao volume do C1 mais o volume do C2. O volume total é igual ao volume do C1, vamos ver aqui, volume do C1, 2π. 2π, tendo o volume do C1 igual a 2π, o volume do C2 é igual a π. O volume do C2 é igual a π, logo eu vou ter que o volume total é igual a 3π, tá? Vamos voltar aqui e tentar encontrar a alternativa. A alternativa correta é letra E, de exata. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nesse mais esse desafio de número 55. Revisamos um pouco sobre o cilindro. Vimos aqui que no passo 1 era preciso entender, tá? É a fórmula do cilindro, que para encontrar o volume área da base vezes a altura. Para encontrar a área da base é π vezes r ao quadrado, que é um círculo, tá? Aí sempre, pessoal, é importante você aprender cada figura, cada sólido geométrico, se for uma questão um pouco mais complexa, para que você possa juntar os seus volumes. Como aqui tem um cilindro e um cone, geralmente as questões traz disso. Aí você tem que somar os dois volumes. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Agradeço de verdade. Sucesso para vocês e até o próximo desafio.